com a Esther dos adolescentes aqui da igreja. E no dia que eu fiz a lista, deu 18. E eu falei, onde estão esses adolescentes? Cadê eles? Cadê esses 18? Tem 18 cadeiras aqui vagas, cadê esses meninos? E aí, irmãos, a gente começou um trabalho, já tem um mês, a gente começou um trabalho com os adolescentes, para a glória de Deus. E eu gostaria nesse momento de chamá-los aqui na frente. A Vinha, a Alana, Luana, Lucas, Gustavo, quem mais? Yasmin, Alessandro, tem alguém em cima? Não? Pode vir, gente. Eu quero que vocês venham aqui na frente para receber uma oração. Nós vamos orar por vocês. Tem mais alguém que eu esqueci? Não? Bom, os que não vieram, que os pais possam orar, representar, né? Irmãos, eles não são mais o futuro da igreja, eles já são o presente. Eles são o nosso presente. Os nossos adolescentes, nossos jovens. Amém? Vamos levantar um clamor agora pela vida deles, para esse grupo. Na última sexta-feira vieram 18 adolescentes. Para a glória de Deus. E para quem tem um adolescente e quer trazer para o encontro, toda sexta-feira às 7h30 da noite. Bom? Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida de cada um desses adolescentes, desses jovens, desses que estão aqui nesta noite. Deus, eles que estão, Senhor, buscando a Ti, Pai, buscando a Tua face. Senhor, eles não são o futuro, mas sim o presente desta igreja, desta obra que o Senhor tem na vida de cada um. Senhor, que a Tua chama vai acender, Senhor, no coração de cada um. Quem sabe ter um encontro sobrenatural contigo, e que a vida deles não vai ser a mesma. Que eles venham, Senhor, ser pastores, missionários, evangelistas, professores, musicistas, Senhor, cantores para a glória do Senhor. Eles venham servir, Pai, a Ti, com poder e glória, para a glória do Senhor, para o reino do Senhor. Obrigada, Pai. Eu agradeço a cada um que está aqui, os outros que não puderam vir. Visita cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade, né, à nossa série, nosso livrinho que a gente está usando esse mês, né, para os nossos estudos aqui. Bom, até agora a gente já aprendeu, a gente teve um entendimento, quem pôde ler em casa, né, melhor. A gente conseguiu compreender, né, a soberania, a grandiosidade de Deus, a obra salvífica, né, de Jesus, que nos salvou, que nos deu esse presente, mesmo sem merecer, irmãos. E hoje nós vamos falar do nosso papel, o que nós devemos fazer, já que Deus, tão grandioso, tão soberano, tão santo, nos amou, nos aceitou, nos perdoou, nos redimiu. Então o que nós devemos fazer? Porque assim, não é de qualquer forma, né? Então hoje nós vamos dar continuidade aí na página, começa aí no finalzinho da página 17 em diante. E nós vamos falar de um tema que foi muito falado aqui em janeiro, né, nos nossos 12 dias de culto que a gente teve aqui na igreja, que foi sobre arrependimento. Nós vamos voltar a falar hoje, para quem não esteve, para quem já esteve. A gente precisa renovar, irmãos, a palavra do Senhor. Irmãos, do que nós precisamos nos arrepender? Arrepender para quê? De quê? Nós precisamos nos arrepender do pecado, desse pecado que nos suja, desse pecado que nos afasta de Deus, desse pecado que nos condena. E é disso que nós devemos nos arrepender. Lá na primeira página do livrinho, eu vou voltar lá com os irmãos, na apresentação, tem uma frase muito interessante no segundo parágrafo que diz assim, ó: o problema do homem não é físico, social ou econômico. O problema é espiritual. O problema do homem é definido em uma palavra: pecado.
E a gente às vezes tem a mania, né, de colocar problema em tudo. Problema na falta de dinheiro, ou no emprego que ganha pouco, ou no político que faz ou deixa de fazer certo. A gente coloca problema em como as coisas estão indo na igreja, a gente coloca problema no trabalho, no patrão, na escola, coloca problema no trânsito, problema no sol, tá calor, na chuva, no frio, coloca problema em tudo. Mas a gente se esquece que o problema da humanidade é um só. É o pecado. E a gente, nós como cristãos, temos que ter isso muito bem gravado em nossa mente. O nosso problema, o problema da humanidade é o pecado apenas. Só isso. Eu sempre falo isso para o meu pai, sempre falo isso para minha mãe, às vezes nas nossas conversas, quando eles vão compartilhar comigo algum problema, alguma coisa que aconteceu, eu falo, gente, vocês estão achando que o problema é isso, mas não é. O problema é espiritual. A gente tem que parar de achar que a vida lá fora é normal. Tudo acontece aleatoriamente, é normal, é assim mesmo, é o fulano, é tal coisa. É espiritual. O mundo que nós vivemos é espiritual e os problemas são espirituais. E por que nós pecamos, irmãos? Nós pecamos quando nós deixamos de amar a Deus. Um exemplo disso é o pecado da idolatria. Quando eu começo a adorar outras coisas, amar outras coisas mais do que Deus, eu deixo de amar a Deus. Por que nós pecamos? Pelas nossas próprias vontades. Quando as nossas próprias vontades falam mais alto. Um exemplo disso é a preguiça. Quantas vezes a gente deixa a preguiça falar mais alto, a minha vontade falar mais alto, o meu desânimo falar mais alto do que a real necessidade daquilo que eu preciso fazer? Por que nós pecamos? Nós pecamos por prazer. Por exemplo, glutonaria. Você ser guloso, comer demais, além da conta, você está comendo para o seu próprio prazer. Por que nós pecamos? Nós não acreditamos ou nós não confiamos em Deus. Um exemplo disso, irmãos, é a retenção do dízimo. É quando você paga as contas tudinho e fala assim, não sobrou no dízimo. Você não está confiando em Deus. É a primícia. O que é de Deus tem que ser o primeiro. Por que nós pecamos? Nós somos levados pelos nossos próprios sentimentos. Medo, tristeza, ansiedade. Um exemplo disso são pensamentos suicidas. Pode ser que não haja ninguém entre nós, mas existem muitas pessoas aí fora que têm pensamentos ruins. Por quê? Deixa a tristeza ser mais alto, fala mais alto, a ansiedade fala mais alto, o medo das coisas fala mais alto. Por que nós pecamos? Falta de conhecimento ou falta de discernimento. Um exemplo disso, irmãos, é falsificar documentos. Vocês já passaram por uma situação assim, de algum colega de trabalho, algum chefe, alguém falsificar documentos? A pessoa às vezes não tem discernimento, não tem conhecimento, às vezes você está lá trabalhando num lugar e você não sabe. Isso é perigoso. Por que nós pecamos? Por rebeldia. Quando o filho desobedece o pai e a mãe. Rebeldia. Quer fazer as próprias vontades, não obedecer. Por que nós pecamos? Imaturidade, irmãos. Quando nós somos irreverentes na presença de Deus. Quando nós somos irreverentes perante pessoas. Esses são alguns dos motivos pelos quais nós pecamos, irmãos. E por que uma pessoa, por exemplo, ela rouba? Talvez porque ela não confia que Deus pode prover tudo para a vida dela. Por que uma pessoa é agressiva? Ela não ama o próximo. Ela quer descontar toda a raiva dela, toda a frustração dela no outro. Ela se torna agressiva. Por que uma pessoa comete pecados sexuais? Porque ela não confia naquilo que Deus deu para ela, no que vai dar. Quer fazer tudo do jeito dele, no tempo dele. Por que a pessoa reclama? Reclama de tudo, nada tá bom, porque não sabe ser grato por aquilo que Deus dá.
esse pecado. E se você não tiver nenhum desses pecados aqui, irmão, me conta depois, porque você pode ser promovido a cidadão do céu. Então, muita atenção. Meu intuito aqui não é apontar o erro de ninguém, e sim fazer com que a gente pense. Porque para a gente se arrepender, a gente tem que pensar naquilo que a gente precisa se arrepender. Eu gosto de algo que a Dai fala, né? Ela fala muito, dar nome aos pecados, né, Dai? Dar nome aos pecados. Você tem dado nome aos seus pecados? E aí, irmãos, vamos falar aqui, ó, aborto. Pessoas que apoiam o aborto. Abusador físico, psicológico, sexual. Uma pessoa acomodado. Isso é um pecado, acomodado. Acusador. O pecado da adivinhação. Adultério. O pecado de ser agressivo. O amor ao dinheiro. Vai pensando aí, irmão. Vocês mesmo se tem algum que você vai dar um check. Arrogante. Assassino. A palavra de Deus fala que aquele que mata também pode matar com a língua, né? Avarento. Autoritário. Briguento. Outro pecado, rir das pessoas. Ser um caluniador. Ter ciúme doentio. Consumismo. Quando consome por impulso, compra tudo que quer, sem ver, aí no final chega a fatura, não tem como pagar. Covardia, um pecado. Criticar. Desonestidade. Drogas. Egoísmo. Feitiçaria. Festas idólatras. Fornicação, ganância, glutonaria, homossexualidade, horóscopo, idolatria, imprudência, incredulidade, infidelidade, injusto, intelectualismo, intolerante, inveja, irreverência, jogos de azar, ladrão, masturbação, mentira, músicas satânicas, murmuração, negligência, orgulho, ocultismo, satanismo, palavrão, pedofilia, pensamentos imorais, pirataria, pornografia, preguiça, prostituição, racismo, rancor, rebeldia, religiosidade, ressentimento. Você guarda ressentimento, retenção do dízimo, jogos de morte, pecado, sem misericórdia, simpatias, superstições, soberba, sonegador, suborno, suicídio, traição, vaidade, vício, cigarro, álcool, drogas, outros tipos de vício com TV, vício com jogos, vício com celular, vingativo, violento, falar mal das pessoas, qual é o seu pecado? Para ter arrependimento, você tem que ter noção de qual que é o seu pecado, para você se arrepender.
vez por todas. Na página 18, irmãos, vai falar de Paulo. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo. Em sua ignorância, incredulidade e pensamentos, só em 3 pecados, que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, blasfemador, e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Aí depois, mais na frente, vai falar. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência da lei, ou seja, religiosidade, até descobrir que não havia nada de bom nele e que a salvação foi um dom de Deus. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram os inimigos de Israel indignos de viver, até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel e matando os filhos e filhas do Deus vivo. Por meio de um encontro com Cristo Jesus, Saulo de Tarso, orgulhoso, autoconfiante e hipócrita, fariseu, percebeu que estava completamente errado. Irmão, só aí eu listei ignorante, incrédulo, pensamentos ruins, religioso, perseguidor, assassino, autoconfiante, orgulhoso e hipócrita. Tudo isso eram os pecados de Paulo. E Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele deixou tudo, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, irmãos, e a vida dele mudou. Tanto é que ele se tornou o maior autor do Novo Testamento, um dos maiores homens da Bíblia, da história bíblica. Então, você se enquadra em algum desses pecados? Ou você se enquadra em algum da outra lista? Irmãos, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína através das mudanças reais em nossas atitudes e condutas. Ou seja, o arrependimento, ele nos leva a uma mudança de mente e automaticamente uma mudança na nossa conduta, uma mudança total, uma mudança real, visível, assim como aconteceu com Paulo, que até o nome dele mudou, totalmente, tudo muda. Isso é arrependimento, quando você muda completamente. Irmãos, aí agora eu vou ler na página 19. Mudanças em nosso pensamento. O arrependimento envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente, que leva a um reconhecimento do que o que Deus diz é verdade e que nós sempre estivemos errados. E aqui, irmãos, a gente percebe que quando você se arrepende, você reconhece, você percebe esse erro em você. É perceber, é reconhecer que eu sou um pecador, um miserável pecador. Eu não sou um super-homem, eu não sou perfeito. É reconhecer esse pecado, desses que eu dei o nome aqui. Reconhecer o pecado em nós. Fazer uma autoanálise, olhar para dentro de você mesmo, não é para o próximo, é olhar para dentro de você mesmo e entender qual é o seu pecado e reconhecer, perceber ele. E aí, irmãos, a gente tem um péssimo hábito que vem desde lá do jardim, de culpar o outro. A gente sempre, pode perceber durante o seu dia, a gente sempre está colocando a culpa no outro. Pode ser o que for. Pode cair uma goteira dentro de casa da culpa de alguém. Alguém tem que levar a culpa, e que nunca é você, nunca é eu mesmo, é alguém. Pode ser quem for. A gente tem essa péssima mania de sempre colocar a culpa nas pessoas, de apontar o erro do outro, de falar do outro, de falar do pecado do outro. Mas e eu? Que dia que eu apontei para mim mesmo e falei: Mirelle, você é culpada, você está errada. E aí, irmãos, a gente tem que ter a coragem de bater no peito e falar:
Eu sou um pecador, eu fiz isso, eu faço isso. E assumir essa culpa. É minha essa culpa, não é do outro, é minha. Minha. E não é com alegria, irmãos. Não é com alegria ou orgulho, não. É com tristeza e vergonha. Irmãos, vou contar um testemunho meu. Aqui a revista do livrinho ele traz de Paulo, mas eu quero contar algo meu, para os irmãos verem que não existe ninguém perfeito. Eu não sou e eu reconheço isso. Eu conto esse meu testemunho não com alegria. Eu não tenho vergonha de contar, não tenho mesmo. Eu tenho vergonha do pecado que eu cometi, mas de contar não, poderia ter sido qualquer pecado. Irmãos, por um tempo, eu roubava dinheiro do meu pai. Nunca roubei de banco, nunca roubei da igreja, nunca roubei de colega, de amigo, de ninguém. Vocês podem confiar R$ 1.000.000 na minha mão, eu nunca vou roubar de você. Mas do meu pai eu tinha um sério problema. Desde uma vez em que eu fui sair com meus colegas depois da igreja, depois do culto, e eu falei, pai, me dá R$ 10 para lanchar depois do culto? E ele falou, eu achei que ele ia me dar, né? Pega na carteira. E aí eu falei, pai, não tem R$ 10, só tem nota de 20. Ele falou, então pega e depois você me devolve. Eu peguei a nota de 20, levei, gastei lá o tanto, voltei, depois ficou por isso mesmo. Esqueci de devolver, ele nunca mais lembrou também. E depois foi indo. Sabe aquele negócio que vira uma bola de neve? Sabe? E assim, nunca gastei também coisas exorbitantes, nunca comprei nada de milhares, quem dera. Mas vira e mexe, eu estava lá, pegando o cartão do meu pai, pagando R$ 5 aqui, R$ 10 ali, 20 ali, 50 aqui, 100 ali. E eu sempre incomodava com aquilo. O Espírito Santo sempre me incomodava. Sempre. Toda vez eu falava, meu Deus, eu tenho cara com isso. Que vergonha, eu estou fazendo isso, meu Deus. Eu não estou falando com meu pai que eu estou gastando o dinheiro dele. E dentro de mim eu justificava. Olha o perigo do pecado. A gente justifica o pecado. Porque eu falava, meu pai dá de tudo para minha irmã. Ele paga um monte de coisa para minha irmã. Tudo bem que ele paga para mim também. Mas, tipo assim, eu queria estar no mesmo nível ali com a minha irmã. Gastar as coisas que a minha irmã comprava. Minha irmã é muito consumista. Olha eu justificando o meu pecado. Infelizmente. E aquilo, irmãos, foi virando uma bola de neve. Sabe? E aí, entrando aqui, no mudanças em nossas emoções. Na página 19, irmãos, um reconhecimento genuíno da nossa culpa e pecaminosidade também levará a verdadeira contrição, vergonha e até ódio pelo que nós nos tornamos e fizemos. Começamos a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado que um dia amamos. Esse tópico, irmãos, falou muito comigo. Porque até o dia que meu pai descobriu, meus pais, minha mãe e meu pai descobriram desses meus gastos. E eu falo isso assim, até meio rindo, não sei, mas porque assim, lembrar disso ainda me traz um pouco de dor, porque, poxa, meu pai não estava sendo sincero, eu estava sendo infiel com meu pai. Entende, irmãos? Eu estava roubando do meu pai. E no dia que eles descobriram isso, minha mãe fez um show comigo pelo telefone, brigou horrores comigo. Na época, no dia eu não estava em casa. O meu pai falou que ia me deserdar, falou que nunca mais eu vou chamar ele de pai, ele nunca mais ia me chamar de filha. Virou uma confusão. E aí eu tentava me justificar, ficava pior ainda. Aí eu enrolava para falar. Era uma coisa terrível, irmãos. Foi uma sensação terrível. Foi um dos piores dias da minha vida, esse dia. Um dos piores dias da minha vida. Depois que a ligação acabou, eu saí de onde eu estava, eu ajoelhei no meu quarto e eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E chorar. E chorar. Irmãos, eu chorei o dia inteiro. Desesperada. Falava, Deus me perdoa. O tempo todo, Deus me perdoa. Deus me perdoa. Parecia que não estava acreditando que aquilo tinha acontecido, que aquilo tinha chegado naquele ponto. Deus me perdoa. Os meus pais estão loucos comigo, querem me matar, querem me deserdar,
sei que eu fiz errado, mas eu amo minha família, e eu orando, chorando. Nesse dia, irmãos, eu vivi isso aqui que está falando, ó, verdadeira contrição, vergonha. Eu senti vergonha, irmãos. Eu senti ódio pelo que eu me tornei e pelo que eu fiz. Eu desprezei aquilo que eu fiz. Eu desprezei com todas as minhas forças. Eu senti muita vergonha, muito remorso. E aquele dia eu me arrependi de verdade. Depois daquilo eu nunca mais gastei R$1 do meu pai sem pedir. Esses dias mesmo ele pediu para eu comprar uma passagem para ele e mandou 60 centavos a mais. Eu falei, você quer? Não, fica com você. Mas eu mandei o comprovante lá do Pix. Nunca mais, irmão, tive problema com isso. Nunca mais. Glória a Deus. Eu precisava daquilo, eu precisava que os meus pais descobrissem para eu tomar aquele choque de realidade. Caramba, eu nasci na igreja, me perdoe, irmãos. Nasci na igreja, fui criada na igreja, cresci na igreja. E eu pecava, assim, sabe? Fora outras coisas, né? Que o pecado ele nos persegue, infelizmente. Irmãos, eu vivi esse dia. Eu lembro que naquela semana, eu fiquei a semana inteira assim, cabisbaixa. Não conseguia olhar para ninguém, não conseguia conversar com ninguém, eu não conseguia reagir àquela situação que eu estava passando. Eu não conseguia. Eu fiquei muito mal. Até que consegui me reerguer e falei, meu Deus, será que o Senhor ainda me ama? Será que eu ainda tenho chance? Será que eu ainda posso continuar indo na igreja? Será que eu ainda posso continuar adorando o Senhor, servindo o Senhor? Será que eu ainda posso continuar com o ministério? Porque aquela vergonha foi tão grande que eu falei assim, não, acabou tudo pra mim. Posso morrer agora, vou pro céu, porque eu pequei, não tem mais chance. Irmãos, e aí a gente entra nesse tópico aqui no finalzinho da página 19, mudanças em nossas ações. Argumentar que estamos pensando de forma diferente e expressar emoções contra o pecado não são em si mesmas provas definitivas do arrependimento. O verdadeiro arrependimento também será acompanhado por uma mudança de vontade, que produz ações corretas, especialmente um afastamento do pecado e uma volta para Deus em obediência. Aleluia. Então, depois desse dia, irmãos, eu percebi, eu vi que realmente eu mudei, eu me arrependi, porque eu nunca mais pequei de pegar dinheiro do meu pai. Nunca mais, nunca mais. Glória a Deus por isso. Irmãos, então, prova do arrependimento é quando você realmente dá frutos. Quando você dá frutos dignos de arrependimento. Quando você mostra que você não faz mais aquilo, que aquelas ações não condizem mais com você. Amém? Então, as suas ações que te afastam do pecado vão provar que você se arrependeu de verdade. Você é mentiroso? O que você está esperando para começar a contar a verdade? A língua coça, mas comece a contar a verdade. Você, assim como eu, rouba ou roubava? Que hoje você possa aceitar isso, essa sua dívida espiritual. Você fala ou falava mal dos outros? Que hoje você possa se arrepender disso em nome de Jesus e começar a orar pelo seu irmão. Você comete pecados sexuais, fornicação, pornografia, masturbação? Que hoje você possa aprender que o seu corpo é puro, santo, para a glória do Senhor, é o templo do Espírito Santo. E não tem espaço para pecado no seu corpo. Você é um murmurador? Reclama de tudo? Para hoje. Para de reclamar, para de murmurar. Comece a agradecer. Comece a mudar suas palavras, suas atitudes. Você era um negligente, negligenciando a palavra, negligenciando o seu momento com Deus, negligenciando a casa de Deus, negligenciando tudo, focando em outras coisas. Que hoje você possa mudar o seu caminho. Você era preguiçoso? Joga essa preguiça fora em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Levanta, sacode
hoje, irmão? Você é um idólatra, você ama mais as coisas, as pessoas. Às vezes a idolatria está dentro da nossa casa, com o marido, com a mulher, com o filho, com a TV, com o celular. Cuidado com isso, em nome de Jesus. Não coloque nada acima de Deus na sua vida. Nada vale a pena. Nada, irmãos. E aí, irmãos, terminando aqui na página 20, tem as perguntinhas do autoexame, de você auto-se examinar. Você se arrependeu? Olha o tópico 1. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Você percebe que é Deus e não você que deveria estar no centro de todas as coisas? Eu me lembro, irmãos, de uma época na minha adolescência que eu fiz um quadrinho para colocar no meu quarto e eu escrevi Deus no meio e coloquei várias coisas em volta. Coloquei assim, estudos, trabalho, marido, igreja, músicas, fui colocando várias coisas que faziam parte da minha vida, que eu deveria orar. Mas eu falei, não, Deus tem que estar no centro, não se trata sobre mim, é Deus. Às vezes as pessoas chegavam no meu quarto e até perguntavam, mas por que não está escrito ali Mirella e tal? Não, porque se trata sobre Deus na minha vida, não é sobre mim. Então Deus está no centro, você reconhece, você percebe que é Deus que deve estar no centro da sua vida. Você lamenta a sua negligência para com Deus? Irmão, o pecado não pode ser normalizado. Você tem que sentir raiva dele. Você tem que sentir nojo do pecado. Não estamos falando de pessoas, estamos falando do pecado. Você tem que sentir nojo, raiva, tristeza desse pecado e eliminar ele da sua vida. Você está começando a reconhecer o valor de Deus? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? Você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado? Você vê que o pecado é vil, uma terrível ofensa a Deus? Você sente arrependimento e vergonha pelo seu pecado? Arrependimento e vergonha pelo seu pecado? Você anseia estar livre de ambos? Tanto da condenação quanto da escravidão do pecado? Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer a Deus por misericórdia? Você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você concorda plenamente que não pode ir a Deus através dos seus pretensos méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo? Não é por seu mérito, irmão. Cristo apenas. Aleluia. Você reconhece que as suas melhores ações são como trapos imundos diante de Deus? Por fim, você tem rejeitado toda a confiança em sua própria justiça? Se você é capaz de responder afirmativamente a essas questões, se elas são realidade da sua vida, é indicação de que Deus tem e está agindo no seu coração. Amém. Então, que vocês possam, irmãos, ler essas perguntas direitinho, com mais calma em casa e tentar responder sim a todas elas. Se não, continue a buscar a Deus em sua palavra e na oração. E reflita, irmãos, nessa palavra sobre arrependimento. Amém? Irmãos, eu contei meu testemunho aqui sobre isso, mas isso não quer dizer que eu sou santa. Eu ainda continuo pecando. Pecados que vêm, às vezes, aleatórios. E eu tenho um problema muito grande comigo até hoje, que é um outro ponto, que é sobre, por exemplo, crítica. Eu sou muito crítica. Eu quero as coisas do meu jeito, eu quero que as coisas saiam perfeitinho. E quando não sai, eu tenho a tendência a criticar. Isso é de mim. E aí eu tenho que vigiar muito, orar muito, pedir muito a Deus para isso não virar um pecado, sabe? Recorrente, um pecado que me aprisiona, um pecado que vai gerar prejuízo para mim e para os meus irmãos. Entende, irmãos, como que é isso? Então, que os irmãos possam se autoexaminar e se arrepender de verdade. Nós já aprendemos sobre arrependimento aqui. Vocês estão cansados de ouvir sobre arrependimento, mas Deus trouxe novamente para nós esse tema, porque Ele quer falar conosco, irmãos, sobre arrependimento.
E aí na página 21 nós vamos falar sobre fé. Só para encerrar essa parte aqui. Com arrependimento para a vida vem a fé salvadora. A fé é mais do que uma crença na existência de Deus. Ela também envolve uma confiança, certeza e dependência em seu caráter, bem como na veracidade da sua palavra. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe um Deus, mas elas concordam com o que Ele diz e confiam nele. Irmãos, vocês já ouviram aquela frase assim: crente até o diabo é? Exato, crente até o diabo é. Ele acredita em Deus, ele sabe quem é Deus. E a gente vai ver na palavra, irmãos, lá em Romanos 1, que diz que é impossível, irmãos, colocar desculpa e falar que Deus não existe. Por isso que eu, não sei você, mas eu não acredito que exista ateu. Não existe ateu. Não existe, porque existem pessoas que não querem deixar Deus dominar a vida delas. Aí eles colocam nomes, colocam títulos, eu não acredito em Deus e tal. Mas não existe ateu, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 1 que até as obras da natureza dizem quem é Deus. Então não tem como não acreditar em Deus, não tem como, é impossível. Então, agora vamos ler aqui, fé definida. A Bíblia define a fé como a certeza de todas as coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso nos leva a uma questão muito importante. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que a espera, ou ter uma convicção de que tudo que nunca viu realmente existe? A resposta a essa pergunta se encontra no caráter de Deus. Ou seja, Deus é soberano, Deus é santo, Deus não muda. Amém. Na confiabilidade da Bíblia, é a palavra de Deus que diz. Glória. E no ministério do Espírito Santo, nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna, porque Deus prometeu essas coisas na Bíblia. Amém. E o Espírito de Deus testifica em nossos corações que elas são verdadeiras. Irmãos, simplesmente crer. É a palavra dele, é o Espírito Santo dele que testifica em nós. Não há o que temer, não há o que duvidar, não há o que questionar. Glória. É a palavra e ponto. É Deus e ponto. Acabou. Esse negócio, mas por quê? Mas assim, mas será que vai conseguir? Irmãos, é a palavra. Não existe espaço para incredulidade, para temer, para questionar, não. Fé em foco. A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é nosso Salvador. Nossa única justiça para com Deus. Uma das maiores evidências de arrependimento genuíno é que não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar na nossa própria virtude, méritos ou obras para obter uma posição justa diante de Deus. Então não é sobre mim. Não é sobre o que eu faço, não é sobre o quão bom eu sou em alguma coisa. Esquece isso. É sobre Jesus, é sobre Deus, é tudo sobre Ele. Então não é sobre nós, é sobre Ele. Nossas boas ações não podem nos salvar. Não podem. Por isso que fala da fé salvadora. E na página 22... fé ilustrada. Olha que interessante, irmãos. Por meio da vida de Abraão, a Bíblia nos fornece uma maravilhosa ilustração da fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade de terem filhos, Deus lhe prometeu um filho. Em resposta a essa promessa, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, com relação ao Evangelho, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre a sua obra da salvação, através da vida, morte e ressurreição.
ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui já diz tudo. A fé é isso. Abraão estava plenamente convicto daquilo que Deus havia dito para ele. Isso é fé. Você está plenamente convicto daquilo que Deus te fala? É uma certeza, irmãos, uma certeza profunda, inabalável. Você não hesita, você não duvida. Você crê totalmente nessa obra. Amém? E no autoexame, você crê? Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A pergunta que ainda resta ser respondida é pessoal. Você acredita nisso? Você crê, confia e depende da pessoa, da obra de Jesus Cristo? Aí a pergunta 1. Você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome exceto no de Jesus Cristo? A salvação não está em outras pessoas, não está em outras coisas, não está em você mesmo. Está em Jesus. Você está convencido de que são falsas as reivindicações de todos os outros profetas e salvadores? Você confia no seu eterno bem-estar ou poder e afinidade e a fidelidade somente de uma pessoa, Jesus de Nazaré? Você está convencido de que a salvação não é resultado de uma própria virtude ou mérito? Você está convencido de que até mesmo seus mais justos atos são como trapos de imundície diante de Deus? Você está convencido de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? Você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados? Só Ele pode nos salvar dos nossos pecados. Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar seus pecados pelo sangue, para mudar seu coração através do Espírito dele? Sozinho a gente não consegue, irmãos. Ninguém vai conseguir nada. É tudo por Ele, é tudo com Ele, é tudo para Ele. E aqui mais uma vez fala, se você é capaz de responder afirmativamente essas perguntas, é uma indicação de que Deus tem e está trabalhando no seu coração, iluminando a sua mente para que você entenda a verdade e possa crer para a salvação. Se você ainda não responde sim para todas elas, continue buscando a Deus em sua palavra e através da oração. Então, irmãos, estudem esse texto aqui novamente em casa. Amém? E só terminando aqui, falando sobre fé. A fé, irmãos, ela envolve uma confiança total em Deus. Você crê, você tem certeza daquilo. Você tem uma dependência nele. Só em Deus, a nossa dependência tem que estar em Deus, não em outras pessoas. É nele apenas. Isso é a fé. É a dependência nele, é confiar totalmente nele e é ter certeza nele. Amém? Irmãos, esse foi o estudo de hoje, dessa parte aqui do livrinho que fala sobre arrependimento e fé. E agora eu gostaria de convidar os irmãos para a gente fazer uma oração. Vamos orar para que esse arrependimento venha, para que a gente seja desperto, irmãos, em relação aos pecados que nós temos cometido. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Olhe, se autoexamine. Olhe para dentro de você. Em nome de Jesus. Vamos largar as nossas vontades para cumprir aquilo que Deus quer. Vamos parar de olhar para nós mesmos. Porque eu acho, que eu quero, que eu preciso, porque eu tudo. Não, é Deus. É Deus a nossa vida. Tudo é para Deus, tudo depende dele, tudo é para Ele. Para o reino dele, Ele é soberano. Então esse é o nosso papel hoje, de arrependimento genuíno, verdadeiro. Algo que eu sempre falo aqui, eu vou repetir só para encerrar. Vir à igreja, irmãos, ter anos de ministério, ter títulos, servir, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Olhe para dentro de você nessa noite e vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Que assim como eu, Deus, eu percebi o meu erro, que cada um aqui possa olhar para dentro de si mesmo e perceber o seu erro, inclusive aqui, Senhor.
Se existe em mim, Senhor, erros, pecados domésticos, coisas, Senhor, que eu não estou conseguindo perceber, fale comigo, fale com cada um, Senhor. Trabalhe em nós, Pai, muda a nossa história. Já chega de pecar, já chega de brincar com o pecado, já chega de fazer as coisas de qualquer maneira, já chega, Senhor. Põe um ponto final nesse pecado hoje, Senhor, em nome de Jesus. Santifica as nossas vidas, Pai, e que nós venhamos, Deus, nos arrepender genuinamente, de verdade, Pai, para te adorar, para te servir, para sermos filhos melhores, Deus. Senhor, e que essa fé, Pai, que essa confiança, essa dependência, essa certeza no Senhor possa crescer a cada dia mais, para que nada nos abale, nada, Senhor, entre em conflito dentro de nós, mas que tudo em nós seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, continua trabalhando nessa casa, nessa igreja, na vida de cada um que está aqui nessa noite, daqueles irmãos que não puderam vir. Senhor, trabalha em nós e através de nós, que nós possamos experimentar, Deus, um avivamento, uma mudança, uma virada de paz.